Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor nessa tarde. Eu venho trazer mais uma palavra viva para a sua vida. A palavra de hoje que se encontra em Marcos 5, onde se fala a cura de um endemoniado de Gadareno. E chegaram ao outro lado do mar, da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes podia alguém prender, porque ele, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e com correntes, estas tais foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E conjurou-se por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Glória a Deus, meus irmãos. A gente cansou de ver essa palavra muitas das vezes. Quem não conhece essa palavra de um certo homem que era endemoniado ali naquela província de Gadarenos, o qual um homem que tinha um espírito imundo sobre ele, que não era só um espírito, a própria palavra do Senhor fala que era legiões que estavam naquele homem. Fala que a palavra que aquele homem vivia a sua moradia em sepulcros. Ele vivia em montes, meus irmãos. Fala que aquele homem, ele era um homem a qual ele vivia clamando, correndo. Aquele homem, eu creio que atormentava aquela cidade, eu creio que aquele pessoal ficava até mesmo amedrontados. Eu creio que aquele homem, ele não tinha convívio, ele não podia ter paz, porque ele estava possesso, meus irmãos. A palavra do Senhor fala que até muitas pessoas tentaram ajudá-lo, muitas pessoas tentaram fazer algo, porque fala que muitas das vezes ele foi preso. E fala que a palavra do Senhor, que eles colocaram muitas das vezes corrente nele, amarravam ele com grilhões, e fala que nada disso adiantava, porque fala-se que tudo isso era feito em pedaços, em migalhas. Ninguém podia amansar aquele homem. Era um homem indomável. Todas as tentativas que aquelas pessoas que ali estavam fizeram não adiantaram. E fala que aquele homem, ele vivia nos montes. E fala que eles se feriam com pedras, meus irmãos. Eles se cortavam, se machucavam. Era um homem que não conseguia dominar a si próprio. Porque um homem sem Deus, ele não tem controle sobre a sua vida. Ele não tem medição do que ele faz, do que ele fala. Ele faz tudo para si, para o seu ego. Ele não pensa. É um homem, ali nós podemos ver nessa palavra, um homem que vivia num certo, meus irmãos, atormentado-se também, porque aquele homem não tinha uma vida normal como todos. Era um ser vivo, mas era um ser vivo morto, que não podia aproveitar a vida, não podia ali ter uma família, ter um convivência com outras pessoas. Era um homem que vivia possesso por espíritos imundos sobre a sua vida. E quantas vezes pessoas também deixam lugar para esses espíritos imundos entrarem na sua vida, e quando vê, é tomado conta, seu descontrole, não sabe nem mesmo como fez certas coisas, porque deixou-se ser levados pelas coisas do coração, engana, almeja, as tentações, as armadilhas, ciladas dos inimigos. Por isso que nós temos todos os dias falar, nos revestirmos
das armaduras de Deus. É necessário não abrir brecha, porque aquele homem, meus irmãos, vivia sem vida própria. Ele não tinha prazer. Eu creio que não. Que ele não estava sobre si, sóbrio. Fala-se que Jesus, à tarde, meus irmãos, fala que ele pega os seus discípulos. Aqueles discípulos que eram acostumados a andar com ele, meus irmãos, de um lado para o outro. Fala que quando Jesus pregando ali para a multidão, ele resolve, meus irmãos, a chamar aqueles discípulos com ele para ir para o outro lado. Vamos ir do outro lado? Vamos pegar um barco desse e vamos lá passar para o outro lado. Meus irmãos, eu creio que aqueles homens, aqueles discípulos que andavam com Jesus, estavam ali. Eu creio que eles ficaram pensando: o que nós vamos fazer à tarde? Uma hora dessa? Por que nós vamos passar do outro lado? Por que nós temos que passar para ir para lá? Porque Jesus quer. Eu creio que aqueles homens devem ter pensado, ou talvez não, mas a gente, olhando para essa palavra, a gente pensa: por que Jesus faria isso? Eu creio que ali eles não entenderam, mas obedeceram, meus irmãos. E olha bem, que quando aqueles homens que estavam ali no barco com Jesus, os discípulos de Jesus, fala assim que naquele trajeto, naquela viagem sobre o mar, meus irmãos, até chegar a essa cidade, essa província dos Gadarenos, eles tiveram dificuldades, meus irmãos, porque a palavra já fala que era tarde. Não era tão favorável a gente olhando para a palavra, porque quem vai se arriscar a se lançar ao mar à tarde, fora de hora? Naquele tempo, eu creio que eles eram pescadores e olharam o tempo. Talvez qualquer coisa poderia acontecer, porque é provável, muito provável que acontecesse, mas eles foram com Jesus. E ali fala que no mar já aconteceu uma tempestade ali. No mar já se levantou ondas, fala, um temporal se levantou. De maneira que essas ondas começaram a encher aquele barco. E fala-se que Jesus estava a dormir na popa. E aqueles homens começaram ali a entrar em desespero. E um deles resolve: vamos chamar o mestre. E foram lá chamar: mestre, né? Acorde. Não se detar. Levanta. Não veja, Senhor, que nós perecemos, que estamos perecendo nesse mar. Como está forte. Vamos afundar. E fala que quando Jesus se despertou, meus irmãos, prontamente Jesus ali fala que ele disse para o mar: cala-te e aquete. E o vento se acatou e houve bonança. E Jesus ainda lhes disse: por que são tão tímidos? Ainda não tens fé? Aqueles homens ali falam que eles sentiram um grande temor, meus irmãos. Sabe por quê? Eles diziam entre si: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos, para alcançar uma grande vitória, é preciso muitas das vezes a gente passar por esses trajetos. Para alcançar grandes vitórias,
É necessário ter batalhas. É necessário ter resistência. Persistir. Porque Jesus está conosco. Aqueles homens, apesar de tantas vezes verem tantas coisas Jesus fazer, Jesus estava falando: por que vocês estão tímidos? Por que vocês não fizeram nada? Por que não exerceram sua fé? Não tem ainda fé? Depois de tudo isso que vocês têm visto, tudo caminhado comigo, andado comigo, ainda não tens fé? É necessário que exercitamos a nossa fé. Diante a mesmo as ondas se levantarem, muitas vezes a gente achamos que não tenhamos mais força. É necessário exercitar nossa fé, porque falamos de Jesus, mas é necessário carregarmos Jesus conosco. Jesus estava ali no barco, mas ainda havia desespero naqueles homens. E quantas vezes nós também, mesmo carregando Jesus, entramos em desespero, entramos em angústias e acabamos falando: isso é só Deus. Senhor, será que o Senhor não está vendo, Senhor? Será que o Senhor está dormindo, não está vendo as minhas lutas, o que eu estou passando? O Senhor está presente na sua vida. Exercita a sua fé. Não tens ainda fé? Clame ao Senhor. Repreenda essa tempestade sobre sua vida. Não, fala com o Senhor. Entregue para o Senhor. Faça a diferença. O Senhor está pronto para te ouvir, para te escutar. Meus irmãos, não só bastando eles passar por aquele grande susto, eu creio que eles tiveram grandes sustos, estavam trêmulos, aqueles homens, espantados, como Deus, o nosso próprio Jesus, repreendeu e fala que parou, se aquietou tudo e foi logo, meus irmãos. Não foi em uns minutos depois, foi na mesma hora. Porque só basta uma palavra do Senhor sobre a sua vida, que não há ondas, não há tempestade que vai fazer você parar, para fazer o seu barco parar meio caminho. Segue com Jesus. E aqueles homens ali, depois de ter passado por aquele, eu creio, grande susto naquele mar, e vendo o que Jesus fez, logo fala que eles chegando, meus irmãos, quando eles chegaram na província, meus irmãos, colocaram agora os pés em terra. Eles tiveram uma experiência de uma grande tempestade, meus irmãos, lá no mar, com Jesus. Agora esses homens estão tendo a oportunidade de ver mais um milagre de Jesus, contemplar ali, que quando eles colocam os pés em terra, fala-se que quando eles chegaram e quando eles saíram do barco, logo saiu um homem, meus irmãos, que estava ali no sepulcro, meus irmãos. O homem que andava nu, a palavra do Senhor, que ele andava nu. O homem a correr, meus irmãos, imagina, atormentado, descontrolado. Agora, eu creio que eles pensaram: e agora? Será o que vai acontecer com nós aqui? Já vencemos as ondas do mar. Agora vem outra tempestade diferente. Porque essa agora era de um homem endemoniado. Era de um homem que tinha um espírito imundo sobre a sua vida. E agora estava vindo encontro a eles, a Jesus. Saindo do sepulcro, meus irmãos. Imagina aquele homem saindo nu, correndo, gritando, né? Machucado, que ele se feria com pedra, ele se cortava, meus irmãos. Mas fala que quando ele chega ali perto de Jesus, vendo Jesus, fala que ele correu e adorou.
e clamou bem alto. Não foi ele, foi aquele espírito imundo que estava dentro dele. Disse: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Olha para você ver, meus irmãos, um próprio espírito imundo dentro daquele homem, reconhecendo que Jesus era o filho do Deus Altíssimo. Se prostrou, ele correu e adorou. Por quê? E pediu para que Jesus não atormentasse a ele. O que você vem fazer aqui? Porque é assim, quando Jesus chega, não há espírito imundo, meu irmão, não há palavra ao contrário, não há maldição, não há feitiço sobre a sua vida, meus irmãos, que vai impedir do agir de Deus. Porque aquele espírito reconhecia que ele era o filho do Deus Altíssimo. E ele sabia que onde Jesus chegava, algo ia acontecer. E fala assim: porque veio me atormentar. Ele se sentiu atormentado. Porque veio me atormentar, Jesus. Não importa onde você esteja, Jesus vai ao encontro de você. Não importa a situação que você esteja hoje. Talvez você hoje está no mundo do vício, da prostituição, da droga, do cigarro. E fala: como é que eu posso ser liberto? Como é que Jesus pode estar comigo? Jesus está com você. Se você crer, meus irmãos, Jesus vai ao teu encontro. E se você abrir a porta, se você sentir Deus na tua presença, o Espírito Santo de Deus na sua presença, sentir e deixar Ele entrar no seu coração, deixar Ele te dominar, deixar Ele te carregar, Ele pode sim tirar todo esse vício, pode tirar todas essas palavras lançadas sobre você, que te oprime, que te faz você se sentir inferior. Jesus Cristo pode tirar, Ele pode limpar toda sujeira que há em você, toda essa imundícia, em nome do Senhor Jesus, que você venha carregando. Jesus pode te tirar dessa situação, desse cenário, meus irmãos. Porque quando ele fala, porque ele admitiu que estava sendo atormentado, que fala que sim, próprio Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Era uma ordem. Jesus ali lançou uma ordem sobre aquele espírito: sai dele, em nome de Jesus. E sobre a ordem de Jesus, não há enfermidade, não há portas fechadas, não há palavras que foi lançada a ti, meus irmãos, que irá parar a sua trajetória, que irá parar a sua caminhada. Não irá parar o projeto. Se foi o próprio Senhor que te chamou e que falou que vai ter mudança, vai ter transformação na sua casa, na sua vida, no seu serviço, na sua vida sentimental, na sua vida materialmente, nos seus projetos, na sua vida financeira, basta somente uma palavra do Senhor para que tudo aconteça na sua vida. Mas é necessário adorar Ele. É necessário reconhecer Ele como Filho do Deus Altíssimo. Porque ninguém vai ao Pai senão por Filho. Ele já disse: senão por mim. Credes em mim. É necessário crer. Porque Jesus, ali, naquele momento nós podemos entender. Quando Jesus estava pregando, falando de parábola para aqueles homens. Porque Jesus, ali nós entendemos, naquele dia, Jesus decide ir para o outro lado, meus irmãos. Porque ali do outro lado tinha um homem necessitado. Tinha alguém que precisava ser liberto, que estava sendo escravo, que estava sendo oprimido, que estava sendo machucado, que estava sendo atormentado, que não tinha vida própria. Porque ali do outro lado tinha uma pessoa que necessitava dele, necessitava da libertação, da cura na sua vida. Quando a gente lê e vê, meus irmãos, como é maravilhoso. Muitas das vezes nós chegamos ao Senhor, mas muitas das vezes o próprio Espírito Santo de Deus nos visita
e chega até a nós e fala conosco. E muitas das vezes nós não damos ouvidos, porque parece que as nossas dificuldades, nossos problemas foram tão grandes. Muitas das vezes ficamos preocupados com isso que esquecemos que basta somente uma palavra do Senhor, que todo esse espírito imundo irá sair. Porque ali do outro lado tinha alguém que precisava ter uma vida nova. E fala-se que quando Jesus ali ia falar para sair aquele espírito imundo, Jesus ainda pergunta para ele: qual o teu nome? Ele dizendo: sou Legião, porque nós somos muitos. Imagina, meus irmãos, uma legião dentro daquele homem. Imagina a vida escravizada que aquele homem levava. Mas ali fala que aqueles espíritos rogavam para que ele enviasse para que ele não enviasse para fora daquela província. Aqueles espíritos, aqueles demônios, lhe rogavam, pedindo que mandavam ele, deixasse eles entrar naqueles porcos que estavam ali pastar. E Jesus logo permitiu. E fala que na mesma hora, aquele espírito, aqueles demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos. E quando entraram naquela manada de porcos, meus irmãos, fala que eles se decipitou por um despenhadeiro, meus irmãos, no mar. Eles caíram todos no mar e eram muitos e se afogaram, meus irmãos, e morreram. E falam que tiveram ali algumas pessoas que estavam apacentando aqueles porcos. Fala que eles fugiram e chegaram lá na cidade e nos campos. Começaram a anunciar aquilo que eles tinham visto, aquilo que Jesus fazia, que tinha acontecido. E fala que quando eles chegaram lá, anunciaram. Eu creio que deve ser para os seus patrões, não sei, para as pessoas que estavam ali, o que havia acontecido, que Jesus tinha repreendido um espírito imundo sobre aquele homem de Gadareno que estava ali atormentado muitos anos, que todo mundo sabe. Quando aqueles homens começaram ali chegar naquele lugar e falar que Jesus tinha repreendido, que eles tinham entrado nos porcos, eles tinham se lançado ao mar e se afogaram todos, eram quase 2.000, fala que alguns homens ali não queriam Jesus, porque gerou prejuízo, gerou desconforto. Muitas das vezes, muitas pessoas não aceitam as mudanças de Jesus na sua vida também, porque tem medo de perder algumas coisas principalmente financeiras, cargos, bons empregos, prestígios. Fala que aqueles homens não estavam ali preocupados com aquele homem que tinha sido liberto, que tinha sido curado. Aqueles homens não queriam mais Jesus ali, meus irmãos. Simplesmente pelo fato de Jesus ter feito aquilo que tinha acontecido acerca dos porcos. E eles rogavam para que ele saísse das suas terras, meus irmãos, com medo, por ter, eu creio, mais prejuízos. Olha quanto o ser humano, muitas das vezes, é ingrato, é egoísta, não reconhece o agir de Deus na vida da pessoa. Muitas pessoas não reconhece o que Deus está fazendo na outra vida da outra pessoa e fala assim: como a pessoa pode ter perdido isso, ter perdido aquilo, casa, família, um bom emprego, como a pessoa pode fazer aquilo? Como essa pessoa pode ter feito, deixado tudo, pode ter feito isso? É o ímpio lá fora olhando, meus irmãos. Mas é melhor você perder tudo que você tem e ganhar a sua salvação.
ter paz, ter Jesus na sua vida. Aquele homem teve paz, teve Jesus. Jesus entrou na sua vida. Ele foi curado, foi liberto. E aqueles homens não podiam entender. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que quando esses homens vieram ver de fato o que tinha acontecido, se realmente era verdade, que aqueles homens tinham ido anunciado, eles vieram para ver. Sabe por quê? Quando eles vieram para ver, e quando eles tiveram ali visto o que aconteceram, o fato que tinha acontecido, fala que agora eles viram aquele homem que era uma vez demoniado, que vivia acorrentado. Agora eles chegando-se ali, viram aquele homem totalmente diferente. Aquele homem agora, ele estava sentado, meus irmãos, ao lado de Jesus. Aquele homem agora estava vestido, meus irmãos. Aquele homem estava em perfeito juízo. Imagina, o homem com Jesus. O homem transformado pela palavra de Jesus. Ele tem vestes novas. Ele tem domínio, ele tem controle, não é levado por coisas vãs. Ele recebeu vestes novas. Agora ele estava lúcido, ele estava perfeito no seu juízo. Ele poderia entender o que as pessoas diziam. Ele poderia ali agora assentar junto com outras pessoas. Ele poderia entender, poderia conversar. Agora ele estava em perfeito juízo, meus irmãos. Porque houve purificação, houve libertação. Jesus troca suas vestes, meus irmãos. Jesus te purifica, meus irmãos. O seu lábio, o seu caminhar. Jesus coloca uma nova vestimenta em você. Armaduras, meus irmãos. Revestido dessa glória do Senhor. Porque é assim, quando Jesus chega, um homem pode estar de qualquer forma. Mas quando Jesus entra, há transformação. Há libertação, meus irmãos. No nome dele há poder, meus irmãos. E fala que aqueles homens ficaram, meus irmãos, ali vendo, atormentados, ficaram ali, temeram, que estava vendo o que tinha acontecido ali. Eles estavam ali acreditando, um falando para o outro: olha, era esse que foi endemoniado. Olha como ele está, porque é assim. Porque uma vez que você gritava, que você brigava, que você discutia com seu parente, você brigava na rua, uma vez que você talvez batia a boca com o seu vizinho, talvez muitas das vezes você também é assim, é desse jeito. Mas quando Jesus entra, aperfeiçoa você, aperfeiçoa a sua mente, aperfeiçoa, põe a brasa viva na sua boca. Você já não anda, não fala, não age do mesmo jeito. Porque aquele homem agora estava calmo, estava tranquilo. Ele não estava mais atormentado, nem atormentasse. Eles não estavam mais se cortando, se mutilando, como muitas pessoas fazem. Porque isso é do espírito do mundo. Pessoas se cortando. Agora estava lúcido, vestido, limpo, sã, ajuizado. Poderia agora dialogar, conversar, sem oferecer risco para a sua própria vida ou para a vida de outras pessoas. Porque eu creio que aquele homem corria atrás daquelas pessoas. Não dava sossego, paz. Agora estava em perfeito juízo. E fala que Jesus, depois dessas pessoas pediram ele ali para se retirar, eu creio, pelo fato que Jesus tinha feito, que a preocupação deles ali era material. A gente podemos ver esse texto. Não era pela libertação daquele homem, mas é material. Muitas das vezes por isso que fala a palavra do Senhor, que é muito difícil um rico entrar nos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o céu. Por causa disso, é difícil desapegar as coisas materiais.
Aquele homem estava ali preocupado com os prejuízos que havia acontecido sobre a vida deles, que Jesus tinha gerado. Mas Jesus obedeceu aqueles homens. Fala que ele ali pegou um barco, meus irmãos, para sair, para voltar embora novamente, porque ele já tinha cumprido essa missão. Fala-se que aquele homem, ele pediu Jesus para ir com ele, que deixasse ele ir com ele, porque ele não queria mais sair de perto de Jesus. Ele queria ficar junto de Jesus, mas Jesus não permitiu, meus irmãos. Jesus falou para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia qual grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. O Senhor não permitiu, meus irmãos, que aquele homem fosse com ele, Senhor Jesus. Voltasse com ele daquele barco. O Senhor falou: fique aqui. Vai para a sua casa. Vai para a sua parentela. Agora você vai para lá e vai anunciar aos teus familiares, anunciar a todos que você vestes grandes coisas que o Senhor, o teu Deus, o Deus vivo, o Deus Criador, poderoso, que fez todas as coisas. Você vai agora anunciar o que grandes coisas que Ele fez por ti. E como Ele teve misericórdia de ti. Jesus teve misericórdia dele. Deus teve misericórdia daquele homem. E aquele homem fala que ele começou a anunciar as grandes coisas que Deus tinha feito a ele. Ele foi para a tua casa. Agora ele poderia ir para o seu lar, ter um convívio, porque Jesus falou: vai para a tua casa. Quer dizer que ele tinha um lar, ele tinha uma casa. Só não poderia conviver, não tinha como conviver com uma pessoa atormentada, meus irmãos. É difícil, a gente sabemos. Tem muitas pessoas que são atormentadas, e muitas pessoas também acabam que estão na sua volta sendo ali atormentadas também, sendo afligidas. Porque é assim. Mas agora Jesus manda ele ir. Agora você vai. Mas você vai me anunciar dentro da casa. Você, depois dessa cura, da sua libertação, depois de ter um encontro com Jesus, você tem anunciado Jesus na tua casa? Você tem apresentado Jesus no teu lar? Porque Jesus falou: vai para a tua casa, vai para os teus, vai para a sua família. E quando chegar lá, você vai me levar, eu contigo. Porque você será a minha testemunha. Você vai anunciar tudo o que o Senhor, teu Deus, fez por ti. A qual grande misericórdia Ele fez por você. Você tem anunciado isso no meio da sua parentela, na sua vida, dia a dia. Eles têm visto Cristo, a mudança de Cristo na tua vida. O que testemunho que você tem falado na tua boca, tem saído no seu agir dentro do teu lar. Você tem anunciado a Jesus, a transformação, a libertação que Ele fez na sua vida, no meio da tua família, da tua casa, do teu trabalho, dos teus vizinhos. Eles têm visto Jesus. Agora aquele homem foi com Jesus, meus irmãos. Ele foi com aquele palavra que ele tinha escutado ali de Jesus. Aqueles poucos tempo, aqueles poucos minutos que ele ficou com Jesus foi o suficiente, meus irmãos. E quantas vezes muitas pessoas que estão anos, mais anos dentro da igreja e não têm conhecido Jesus, têm falado de Jesus, têm cantado, têm pregado, têm feito campanha, subido o monte, mas não teve um encontro com Jesus. Isso não significa ter Jesus, você fazer isso tudo na casa do Pai. Ter Jesus é dar testemunho, começando por você, começando dentro do teu lar, de que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. E eu creio que Jesus falou aquilo ali para aquele homem, falar, anunciar, e ir para sua casa, voltar novamente a conviver, para salvar, para que a casa também fosse salva, resgatada.
Porque Jesus não quer somente salvar você. Ele quer salvar a tua casa. Ele quer salvar a tua parentela. Ele quer salvar o teu filho, teu esposo, teu amigo, sua mãe, teu pai. Ele quer libertar. Mas você leve Jesus para dentro do teu lar. E dá bons testemunhos. E assim fez aquele homem. Aquele homem foi anunciar. Em Decápolis fala tudo que Jesus tinha feito por ele. Tudo que Jesus tinha falado com ele. E quando aqueles homens ali, naquela província, via aquele homem falar sobre Jesus, eu creio que ali estava um coração alegre, feliz, porque agora teve uma nova vida, uma nova oportunidade. Quantas pessoas não têm essa nova oportunidade? É necessário agarrar a Jesus, a estar pertinho dele. É necessário querer Jesus na sua vida. Que quando você fala, eu quero andar com Cristo, eu sou de Cristo, tem que haver transformação no seu modo de agir. Aquele homem que se cortava não se corta mais. Aquele homem que bebia agora não bebe mais. Aquele homem que gritava, escandalizava, que saía coisas profanas da sua boca, essa mulher, esse jovem agora não sai mais, porque agora está limpo, está purificado, está no seu juízo perfeito, porque agora o Espírito Santo de Deus fala com ele e ele obedece. Ele aceita a correção do Senhor, ele obedece. Aquele homem agora que não tinha vestes, agora está vestido, está limpo, está bonito, meus irmãos. O servo do Senhor é assim. Não precisa você mostrar sua nudez. Agora você está revestido, agora você tem uma lã própria. Agora você está mudado. E as pessoas que irão olhar para você e vão dizer como essa pessoa está diferente, como ele, ela, esse jovem, essa jovem, essa senhora, como está diferente. Olha como está bonito, como sua face está, seu semblante. Olha que agora não sai aquelas palavras top da boca dela. Muitas vezes surgem pessoas para nos tirar da graça. Mas lembre-se que um dia você teve um encontro com o Senhor. E que Ele entrou em você. Então Ele agora domina. Agora o controle está na mão dEle. Agora não é mais você que faz. Agora Cristo vive em ti. Uma nova criatura você é. Porque Ele é teu Pai. Ele não te abandonou. Ele não te abandona. Em nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra. Como todos ali se maravilharam. Como aquele homem andava. O que aquele homem falava, anunciava. Todos também. Tem que olhar para ti e ver. Esse é um homem de Deus. Essa mulher, essa jovem foi transformada por Jesus. Porque ele teve um encontro, ela teve um encontro com Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua presença, Senhor, de estar trazendo essa palavra para essa pessoa que está me escutando nessa tarde. Meu Pai, não sei como essa pessoa se encontra, meu Pai. Eu não sei a dificuldade que essa pessoa tem passado ou está passando neste momento, mas eu sei que somente uma palavra do Senhor
tudo irá se aquietar, tudo irá se acalmar. Senhor Jesus, essa pessoa, meu Pai amado, neste momento, Senhor, que está orando junto comigo, eu não sei o que ela precisa, o que está necessitado, mas eu sei que o Senhor é o Deus poderoso, que tudo pode fazer na sua vida, Senhor, meu Pai amado. Eu sei que essa pessoa pode ser transformada, pode ser liberta, Senhor. Meu Pai amado, ajuda essa pessoa, meu Pai, segurando as tuas mãos, Senhor. Que ela entenda o teu chamado, meu Pai, que ela escuta e obedeça, meu Pai amado, que guarde a tua palavra, Senhor, e que venha praticar, como esse homem, meu Pai amado, que somente, meu Pai, teve uma palavra lançada sobre ti, meu Pai, que ele ouviu, meu Pai, que ele foi liberto, Senhor, que ele teve, meu Pai amado, a oportunidade, Senhor, que essa pessoa possa ter oportunidade, meu Pai, nessa tarde. Eu creio que o Senhor deu para essa pessoa ouvir essa palavra, que ela possa novamente, meu Pai, voltar ao primeiro amor, meu Pai, e querer ser transformada, aceitar a sua correção e andar nos seus caminhos e profanar aquilo que vem de ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, que seja liberto, que seja transformado o seu veste, o seu caráter, meu Pai amado. Que essa pessoa agora leve Jesus para o seu lar, para o seu trabalho, que leve Jesus em todas as suas áreas, meu Pai amado. Que o Senhor, meu Pai amado, faça mudança nessa vida, nesse homem, nessa mulher, em quem está escutando essa tarde, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, entra e reina sobre essas vidas. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.